Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramado o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Ele, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante deles, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores. E nós pensávamos, fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas se ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se e não abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor.
esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua, os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai, Senhor, a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrima, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente.
onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. Anúncio da paixão e morte do Senhor, que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Que padeceu por nós, morreu por nosso amor. Na quinta-feira, Jesus com seus discípulos foi de Betânia para Jerusalém fazer a Páscoa. Jesus com seus amigos e padecer a favor do nosso bem. Antes da ceia, Jesus a seus discípulos lavou os pés com grande contentamento. Durante a ceia, Jesus anunciou com grande gosto o seu novo mandamento. Foi pão e vinho que Jesus deu aos discípulos. Comei o pão, é meu corpo de Jesus. Tomai, bebei, este vinho é meu sangue. É minha vida que por vós darei na cruz. Depois da ceia, Jesus subiu ao horto e foi fazer 3 horas de oração, suando sangue de tristeza e agonia, bebendo o cálice do Pai com decisão. Chegando Judas à frente de uma tropa, com falsidade beija o seu divino mestre. Jesus lhes diz: eu conheço a falsidade, por este beijo que agora tu me deste. Então a turma dirige-se a Jesus para prendê-lo. A maldade é demais, e assim conduz a Jesus de mão atadas até a casa de Anás e de Caifás. Pedro, discípulo valente e corajoso, tinha jurado a Jesus fidelidade. Jesus dissera: antes que o galo cante, tu negarás ser discípulo da verdade. Pedro de longe seguia Jesus, quando no pátio do palácio se aquentava. Antes que o galo cantasse uma vez, 3 vezes
rua seu mestre já negara. Jesus passava perto de onde Pedro estava, olhou para ele com verdade e compaixão, recolheu Pedro a sua grande falta e chorou pranto de imensa contrição. Perante o grande conselho da nação, as testemunhas entre si não concordaram. Caifás pergunta e então Jesus responde: por que pergunta? Sempre eu falei às claras. Ouvindo um guarda a resposta de Jesus, bateu-lhe a face e lhe fez reclamação. Jesus protesta: se errei, porque não provas? Se faleis bem, porque me bates com razão? Caifás insiste em interrogar Jesus. Diz a verdade, és tu filho de Deus? Jesus responde: em verdade eu sou, e me verei vindo nas nuvens lá do céu. Então, por falta de outro crime, testemunha, Caifás exclama: vós ouvistes a blasfêmia, merece a morte, responderão os presentes, merece a morte, sentencia a assembleia. E ao saber que Jesus foi condenado, Judas, tomando o remorso e pesar, lança no templo o dinheiro do pecado. Desesperado, sem perdão, vai se enforcar. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é traído e negado e condenado pela humana corrupção. Ó vós que por aqui passais, olhai e dizei: quem nesse mundo sofreu mais? Segunda parte. Diante de Pilatos, coroação, entrega para ser crucificado e flagelado. Mandam Jesus ao governador romano, de ter querido ser rei é acusado. Jesus responde a Pilatos: em verdade, não é daqui deste mundo meu reinado. Reconhecendo Pilatos a inocência, manda Jesus a Herodes na cidade, ao curioso e cruel rei que graceja. Jesus responde com o silêncio da verdade. Levam Jesus de Herodes a Pilatos, que pra salvar o inocente tudo faz. Propõe a turma soltar o prisioneiro, a turma escolhe o assassino Barrabás. A soldadesca caçoa de Jesus, do rei da vida fazem grande mangação, e de espinho coroam-lhe a cabeça, cospem-lhe a face com tamanha humilhação. Fala Pilatos à turma: eis o homem, o vosso rei, em quem não vejo pecado. A turma insiste: queremos Barrabás. Quanto a Jesus, que seja crucificado.
judeus que Pilatos o defendem e não entrega Jesus à perversão. O ameaçam dizendo: eis contra César. Pilatos cede temeroso e lava as mãos. Entregue aos brutos, Jesus é açoitado, e o seu sangue derramou-se pelo chão. Jesus sentia em seu corpo imensa dor, e sua mãe sentia lá no coração. Jesus levou um sem número de açoites, e se ouvia um gemido tão penoso. Misericórdia, meu Deus de piedade, misericórdia, ó meu Deus, Pai piedoso. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo homem perseguido e torturado por ter falado em favor de seus irmãos. Ó vós, vós que por aqui passais, olhai e dizei: quem nesse mundo sofreu mais? Terceira parte, a caminho do Calvário. E conduziram Jesus para o Calvário, e os judeus entregaram sua cruz. Por ser a mesma um madeiro tão pesado, logo ficaram seus olhos mortos sem luz. Jesus passando encontrou o sirineu e suplicante fitou: vem Simão, leva comigo o madeiro tão pesado que já me faz desmaiar o coração. O sirineu entendeu, mas hesitou, vendo os soldados que Jesus não mais podia. Manda Simão carregar o duro lenho. O sirineu obedece e alivia. Fazem Jesus passar pela sua estrita, meu bom Jesus, pela rua da amargura. Quando encontrou-se com a Virgem Maria, a sua mãe, que chorava com ternura. Vós que passais, vede como minha mãe chora, e juntamente com Maria Madalena, quando imagino que elas vêm em meu socorro, cada vez mais vem dobrar a minha pena. Outras mulheres seguiam pela estrada, chorando pranto de dor e compaixão. Jesus lhe diz: filhas, não choreis por mim, chorai por vós e pelos dias que virão. Pelo caminho seguiam a Jesus dois malfeitores ao suplício destinados. Dele Jesus foi em tudo companheiro, em vida e morte, só não em crime e pecado. Venha Verônica ao encontro de Jesus, que comovida sua face enxugou. Ó caridade que Jesus agradeceu, pois seu retrato na toalha lhe deixou. Todo seu sangue das veias se esvaíam, cor de bonina sua face ensanguentada.
seu santo rosto ficou desfalecido de receber repetidas bofetadas. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo homem pisado e esmagado pela injustiça, pela fome e opressão. Ó vós que por aqui passais, olhai e dizei: quem nesse mundo sofreu mais? Quarta parte: crucificação e morte. Chegou Jesus lá no alto do Calvário e foi seu corpo estendido pelo chão para ser cravado seu corpo em um madeiro e transpassada sua mãe no coração. De suas vestes Jesus foi despojado, entre os soldados foi tudo repartido, sobre o seu manto os carrascos lançam sorte, sagrado manto não pôde ser dividido. E suspenderam Jesus no alto da cruz, meu bom Jesus suspendido em um madeiro, e os judeus que passavam escarneciam, desconhecendo seu Rei Deus verdadeiro. Maria Virgem ali fiel estava, ao pé da cruz sua mãe chorava tanto, vendo o estrago que fazia em seu filho, a confortava o divino Espírito Santo. Jesus 3 horas orou na Santa Cruz e reclamou com vigor e piedade. Ao Pai eterno entregou seu Espírito, deu sua vida pela nossa liberdade. Considerai, ó meu povo, que ainda hoje de Jesus Cristo continua a paixão em todo aquele que é do reino da verdade e dá vida em favor de seus irmãos. Ó vós que por aqui passais, olhai e dizei: quem nesse mundo sofreu mais? Queridos irmãos e irmãs, boa tarde. Estamos vivendo um momento importante na vida da Igreja Católica, em que precisa-se realmente, cada ano, cada momento em que este momento é vivido, é preciso reconhecermos fortemente a nossa capacidade como ser humano. Se nós olharmos aí o sofrimento de Jesus Cristo, nós vamos ver aí o limite da nossa capacidade humana. Estamos vivendo aqui o segundo dia do Tríduo Pascal, dentro desta dinâmica da Semana Pascal, da Semana da Páscoa, que envolve aí várias leituras, vou ver se eu falo aqui sem a máscara. Que envolve aí várias leituras que traz para nós
discípulos e discípulas de Deus, católicos e católicas, reflexões muito fortes, principalmente quando se trata das reflexões, das leituras que são direcionadas a autores como Isaías, como João, porque na verdade devemos compreender a cada um como aquele representante específico para falar em nome de Deus. Por exemplo, o profeta Isaías, como está aqui, hoje já foi lido a primeira leitura do profeta Isaías. O profeta Isaías foi que mais profetizou a paixão, a morte e ressurreição de Cristo. Veja que aqui no início da sua leitura, ele já fala o seguinte: Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido sua ascensão. Exatamente, ele já profetizava a ascensão de Jesus aos céus, após a sua morte e ressurreição. E aí ele descreve toda a leitura, falando exatamente disto, do que estamos vivenciando hoje. É claro que a paixão, morte e ressurreição de Cristo, ela não está acontecendo, nós fazemos apenas um memorial deste momento. É a memória do que se passou. Por isso que é importante a gente fazer essa interpretação. Não está acontecendo, é apenas um memorial. E aí, nós memorizamos através dessas leituras tudo isso que se passou. O profeta Isaías, na sua leitura, ele faz toda essa descrição deste momento especial, aonde as pessoas passavam por Jesus, via ele ali sofrendo, golpeado, cuspido, lançado, crucificado, e nada fazia, porque na verdade não entendia que o seu reino não era o reino daqui. O seu reinado era um reinado superior e transcendia todo aquele sentimento daquele povo. Por isso que o profeta Isaías descreve tudo isto, bem descrito, e é preciso que a gente conheça profundamente esta leitura e este destemor de Isaías de profetizar tudo isto. A segunda leitura, direcionada a Paulo, aos Hebreus, que na verdade é uma carta homilética, porque não tem exatamente a autoria exata, se foi Paulo mesmo que escreveu. Até porque o prólogo da carta é diferente do testemunhado em várias outras cartas que Paulo escreveu, vários outros escritos de Paulo. Mas ela é titulada como uma carta homilética. Paulo faz aí uma descrição exponencial de que tenhamos fé em Jesus Cristo, de que é preciso acreditar. Paulo já fala nesse Jesus ressuscitado. Veja como é interessante. O profeta Isaías profetiza do que iria acontecer. E Paulo já também profetiza como apóstolo toda a fé que devemos ter em Jesus ressuscitado. É por isso que Paulo, na carta homilética que faz aos Hebreus, ele já pede que, se nós entendemos esta ascensão aos céus, se nós entendemos exatamente a ressurreição de Cristo, é preciso acreditar nele. É preciso acreditar nele, porque na verdade é Cristo que nos sustenta. É Cristo que nos dá força para a nossa caminhada, para a nossa vida. É Cristo que dá força para criarmos a nossa família, para vivermos em comunidade. Por isso que é interessante reconhecermos de que estamos aqui fazendo a memória de Cristo, e é preciso vivermos a cada dia esta fé, saber que Ele ressuscitou. E Ele não é apenas um Deus de uma comunidade, de um povo. Ele é um Deus de toda a humanidade. Veja que Jesus foi tão disposto ao ponto de aqui no Evangelho já descrito, o Evangelho que foi belíssimamente apresentado, cantado, em um canto muito bonito, aparentando os cantos gregorianos, que na verdade esta apresentação é feita numa missa trinitária,
mas que nada tem a ver contra essa apresentação cantada e, na verdade, vem convergir exatamente com o Evangelho especial para a ritualística da liturgia de hoje. Pois bem, o Evangelho de São João, que fecha toda essa dimensão desse segundo dia do Tríduo Pascal, já nos mostra exatamente um Deus disposto a viver no meio de nós, a dar a vida por nós. Porque veja aqui no início do Evangelho, o Evangelho da liturgia, quando Judas articula toda a artimanha que faz de condenação a Jesus para vendê-lo e para entregar aos sumos sacerdotes, para entregar ao julgamento. Quando Judas entra na sala com os sumos sacerdotes e os fariseus e fica procurando aquela pessoa para prendê-lo, e era exatamente Jesus. Eles pensavam que Jesus não sabia. E o que Jesus faz, primeiramente? Um gesto belíssimo, um dos maiores gestos que cada ser humano que compõe a humanidade deve sentir profundamente, que é um dos mais belos gestos. Porque Jesus olha para eles e diz: o que procuras? Veja a coragem de Jesus. Ele diz o seguinte: o que procuras? E aí Judas olhou para ele e disse: Jesus o Nazareno. E Jesus não vacilou, não titubeou. Jesus disse: sou eu. Quem de nós somos capazes de testemunhar a nossa própria culpa? Quem de nós somos capazes de termos a coragem de nos tornarmos réus? Quem de nós temos coragem de dizer: sou eu? Eu quero enfrentar essa dificuldade. E Jesus, ele não era predestinado, mas ele, pela fé que ele tinha, ele conhecia que Deus o glorificaria. Olhe como é interessante esses momentos importantes que passamos e que a igreja nos oferece, que precisam ser compreendido e entendido profundamente. Veja, e no Salmo, o prólogo do Salmo diz o seguinte: Senhor, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ele tinha a certeza de que ele o glorificaria. Jesus não estava predestinado, ele não nasceu, sabe? Jesus foi golpeado, foi crucificado, foi morto, foi julgado, não porque ele nasceu para aquilo, mas por causa dos seus gestos, por causa do seu comportamento na humanidade, que gerou a raiva, que gerou o ódio nos governantes, nos poderosos, chegando ao ponto de convencer os seus próprios seguidores. Veja no domingo de Ramos, quando Jesus entra em Jerusalém, acompanhado com seus seguidores, todos aplaudindo Jesus, e na hora do julgamento, todos fogem. E até mesmo na hora da morte, como sempre, Jesus foi santificador. Quando ele disse: em tuas mãos entrego o meu espírito, e depois, mais adiante, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Olha como é interessante se fazer uma reflexão sobre isso, sobre o perdão, nestes dias tão importantes, o dia em que a gente observa o silêncio, até as celebrações são diferenciadas. O momento é um momento, vamos dizer assim, não vamos dizer bruscamente triste, mas é um momento profundamente desapegado, desnudado de toda coisa que nos leve à alegria, porque é um momento em que Jesus padece. É um momento que está aqui, nós sentimos nesse presbitério nenhuma adorne, de nada, todos despojados, dando aí uma conotação, os santos, com as faces cobertas, as imagens, dando aí uma conotação de chamamentos para cada um de nós,
para uma reflexão profunda na nossa vida. Será que somos capazes de dizer esse eu que Jesus disse? Que é difícil, mas não é impossível. Será que somos capazes de perdoar os nossos inimigos? É difícil, mas não é impossível. Como está sendo a nossa vida, o nosso comportamento? Então vamos olhar para dentro de nós, para o nosso coração. Vamos entregar ele a Jesus ressuscitado, ao Jesus que está no meio de nós, ao Jesus que está aqui sendo revelado neste memorial de paixão, morte e ressurreição. Vamos pedir a ele que nos dê força para superarmos momentos difíceis na vida. Olha que momentos difíceis da vida da gente passa para a gente e nós saímos deles despercebidamente. Muitas das vezes não agradecemos a Deus, mas é Deus que está no nosso meio. É Ele que pega na nossa mão, puxa daquele sofrimento sem a gente sentir. Então é preciso olharmos para isto. Eu quero fazer aqui uma comparação deste momento com os momentos difíceis que eu passei agora ultimamente. E é por isso que cada um deve fazer essa reflexão. Eu estava bonzinho, comecei a sentir uma dor de cabeça, e daí me preocupei, fui para o médico, ele me encaminhou para o neurologista. Lá ele pediu uma TC do crânio, uma tomografia computadorizada, e foi constatada uma sinusite infecciosa inflamatória. E daí comecei a padecer vários medicamentos, vários médicos, e nos últimos dias, há 15 dias atrás, eu me achei num momento difícil. 15 noites sem dormir, sem me alimentar, perdi o paladar, o olfato. Chegando ao ponto de vir aqui para a celebração, passar mal, não consegui assistir. Fui para casa, mais uma noite sem dormir. Já tarde da noite, eu ouvia meu filho dormir, ouvia Dilma dormir, eu larguei a cama, fui para outro local, sem ventilador, sem ar-condicionado, cheio de muriçoca, sem poder fazer nada. A única coisa, eu lia a Bíblia, o livro dos Salmos. Me confortava um pouco, e ali Deus me dava força para passar a noite. Mas graças a Deus estou aqui, não sei se foi pela minha fé, ou se foi também a força que o médico teve, a médica teve de me dar um medicamento, e graças a Deus hoje eu já estou com paladar, com cheiro, estou bem, não estou tossindo, como estava, estou aqui pregando a palavra de Deus. Mas aquele momento para mim não foi um momento em que eu colocasse Deus em teste, mas foi um momento de me colocar em teste. Foi talvez um momento de me aproximar mais, de saber que a doença existe no meio de nós. Nós não somos, vamos dizer assim, nós não somos o tal, que nenhuma doença possa entrar em nós. Isso é um momento da gente fazer essa reflexão. E isso que aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer um de nós. É por isso que é interessante as reflexões, a palavra de Deus, você vivenciar a palavra de Deus, porque sustenta você, dá força a você. Veja que quando eu lia, fazia as leituras, me dava aquela autoestima. Pois bem, e aqui encerrando essa reflexão, quero deixar este momento importante de reflexão para cada um de nós, e que o Deus ressuscitado, Ele que está aqui, presente na sua encenação de paixão, morte e ressurreição, Ele esteja continuando
presente na vida de cada um de nós. Amém? Agora vamos, com muita devoção, fazer a nossa oração, a oração universal, pedindo a Jesus que Ele retire do meio de nós esta pandemia, as guerras, e que a paz volte a reinar no mundo inteiro. A cada oração, no final, vamos fazer um momento de silêncio e fazer o nosso pedido, interiorizando a cada um. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor, nosso Deus, lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelaste a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor. Que a vossa igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa, o Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo, à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice, o Papa Francisco, que escolhestes para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso Bispo Mariano, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os mistérios do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascido pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se designe reunir e conservar na unidade de sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade
unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai os que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegai ao conhecimento da verdade. E fazei que sejamos no mundo testemunhos mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério de vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar a Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado só em vós, achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo os testemunhos das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito do povo, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Por todos os que sofrem aprovações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, agora é o momento da adoração da cruz. Hoje é retirado o beijo, né? Até antes da pandemia se fazia adoração e se beijava a cruz. Mas não é permitido ainda, a igreja não está permitindo ainda o beijo na cruz. Mas vamos colocar aqui a cruz diante do altar do Senhor e cada um pode vir até a cruz, se ajoelhar ou do seu banco aí pode fazer a sua oração, o seu pedido. E assim fazer em silêncio, fazermos esta adoração.
A cruz, que é um símbolo não de morte, não apenas de morte, mas a cruz é um símbolo de superação, de força. Eis o lenho da cruz, na qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, na qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, Na qual pendeu a salvação do mundo. vinde, adoremos. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Cantem meus lábios a luta que sobre a cruz se travou. Cantem o nobre triunfo que no madeiro alcançou. O Redentor do universo, quando por nós se imolou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. O Criador teve pena do primitivo casal, que foi ferido de morte, comendo o fruto fatal. E marcou logo outra árvore para curar-nos do mal. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Tal ordem foi exigida na obra da salvação. Cai o inimigo no laço de sua própria invenção. O próprio lenho da morte, Deus fez nascer redenção. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz,
que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Na plenitude dos tempos, a hora santa chegou, e pelo Pai enviado, nasceu do mundo o Autor, e de uma virgem no seio, a nossa carne tomou. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Seus lustros tendo passado, cumpriu a sua missão, só para ela nascido, livre se entrega à paixão. Na cruz se eleva o Cordeiro, como perfeita oblação. Fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival, que selva outro lenho produz, que traga em si fruto igual. Quão doce peso conduz, ó lenho celestial, fiel madeiro da Santa Cruz, ó árvore sem rival. Irmãos e irmãs, nesse instante preparemo-nos para recebermos no altar do Senhor Jesus sacramentado. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Jesus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Irmãos e irmãs, rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa infinita misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, disseste o vosso corpo e o vosso sangue, que vos receber não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a minha vida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amar. Que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Como o Pai sempre me ama, assim também eu vos amei. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Permanecei no meu amor e segui meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. E chegando a minha Páscoa vos amei até o fim. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão.
havia amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós lembramos a toda a comunidade que celebraremos amanhã a vigília pascal às 9 horas da noite, aqui na igreja de Nossa Senhora de Fátima. Lembramos aos fiéis que cada um deve conduzir uma vela e que a celebração terá início no patamar da capela, com a capela ainda de portas fechadas. No domingo pela manhã, às 8 horas, celebraremos a Santa Missa da Páscoa do Senhor e também da primeira Eucaristia. Após a oração sobre o povo, nós mais uma vez nos retiramos em silêncio, respeitando o dia em que a igreja celebra a paixão e morte do seu Senhor e Salvador. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saímos de silêncio.